Senhor Jesus? Amém. Graças a Deus, Deus já tem falado conosco através dos louvores, através do poema da nossa irmã. Eu tenho certeza que se o culto terminasse agora, já íamos embora satisfeitos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Na hora que as irmãs estavam louvando o primeiro louvor, falava de Jesus, o plano perfeito. Então vamos pregar que Jesus é o plano perfeito. Amém. Abre o seu livro no livro de Gênesis, capítulo 3, e o versículo 15. Gênesis, capítulo 3, e o versículo 15. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 3, e o versículo 15. E na hora que as irmãs estavam cantando, eu até marquei para não esquecer. Jesus, o plano perfeito que veio nos salvar. Todos acharam? Digam amém? Amém. Quem não achou, diz escola dominical. Ou telão, né? Amém? Nos diz então a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, o versículo 15 nos diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Amém? Feche teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero lhe agradecer, ó Deus, por este momento tão especial, ó Pai. Senhor Deus, venha abrir as nossas mentes, os nossos entendimentos, ó Pai, para que possamos compreender a tua palavra conforme ela é. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, arranca do meu coração todo espírito das dúvidas, todo espírito da incredulidade, todo espírito da timidez, ó Pai, e que eu venha fazer e cumprir o teu querer conforme a tua vontade. Senhor Deus, arranca, Senhor Deus, todo cansaço físico, todo cansaço mental, ó Pai. Senhor Deus, que eu venha desaparecer e a tua glória, ó Pai, venha invadir este lugar mais e mais, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar e exaltar o Rei Jesus Pascal. Antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, é com muito prazer que eu quero apresentar os nossos irmãos visitantes, nosso irmão Wederson, é isso? Wederson. Isso, nosso irmão Wederson, que é o nosso irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. A nossa irmã Silvia, que é a nossa irmã Silvia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, cada vez que vocês vierem, para mais 10 com vocês, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como foi ministrado o louvor aqui nesta noite, Jesus é o plano perfeito. Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor ela começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz a palavra do Senhor: e a terra era sem forma e vazia. Nós podemos entender que, diz os estudiosos, que o livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1, do capítulo 1 para o versículo 2 é separado por milhares de anos. Nós não sabemos quanto tempo durou, mas nós podemos olhar que o primeiro pecado, ele foi feito, ou seja, foi praticado não na terra, mas foi no céu. Muitos de nós olhamos para quando Adão e Eva pecou, mas o primeiro pecado, ele foi dado lá no céu, quando Satanás se rebelou contra Deus. Ele disse: olha, eu vou construir o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós podemos entender que a partir de então, Deus ele criou todas as coisas perfeitas. A Bíblia diz que todas as coisas que Deus criou, ele olhou e falou que era bom. A Bíblia nos diz no capítulo 3, no versículo 1 a seguir, a palavra do Senhor ela conta a história de que a serpente mais sagaz do que todos os animais chegou até ele e disse: olha, Deus disse para você não comer da fruta do jardim, do meio do jardim, porque certamente no dia em que der a comer, você vai ser igual ou semelhante a Deus. Podemos entender que todas as
inocente, perguntando aonde estava Adão. Só que Deus não estava perguntando aonde estava Adão, porque Ele não sabia onde estava Adão. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Ele não estava, Adão, aonde você está, não. Ele estava dizendo a Adão, aonde estava aquela comunhão que nós tínhamos, que eu já não estou sentindo mais aquela comunhão. Porque o que o adversário de nossas almas faz é com que venhamos pecar e depois venhamos sentir vergonha de estar na igreja, venhamos sentir vergonha de buscar a presença de Deus. Mas hoje estamos aqui, sabe por quê? Porque o plano perfeito, chamado Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio morrer na cruz para libertar a mim e libertar a você. Aí diz a palavra do Senhor no Gênesis capítulo 3, versículo 15, aonde nós acabamos de ler, aonde diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Imagine comigo uma reunião onde Deus tinha reunido. Se você for prestar atenção, você vai ver que nessa reunião tinha Adão, tinha Eva, tinha serpente e tinha Satanás. Entenda bem comigo, a Bíblia diz que Deus deu um decreto para Adão e disse: olha, Adão, a Bíblia não fala claramente, mas eu vou simplificar para você entender. A Bíblia não diz claramente, mas eu imagino Deus dizendo para Adão: olha, Adão, você ia viver no irmão, você ia comer dos frutos da terra, que a terra brotar, você iria comer livremente sem ter que fazer nada, simplesmente olhar para uma árvore e falar: não, eu quero desse fruto e vou comer. Só que a partir de hoje, Adão, do suor do teu rosto trabalharás para comer o teu pão. Olhou para a Eva e disse: Eva, você iria ter filho sem dores, mas a partir de hoje, com dores de parto, terá filhos. Olhou para a terra, quem está me entendendo diz amém? Amém. Olhou para a terra e disse: sarças e espinhos cresçam sobre ti. Sarças e espinhos. A Bíblia nos diz, eu imagino a serpente saindo de mansinho, olhando para um lado, olhando para o outro, falou: nessa não vai me sobrar nada, eu vou sair de mansinho. A Bíblia diz: você, serpente, a partir de hoje comerás o pó da terra pelo resto da tua vida. Olhou para Satanás, a antiga serpente. Se você for ler Apocalipse capítulo 12, você vai ver que lá fala sobre a antiga serpente, que é esta serpente. Olhou para ela e disse: olha, você enganou ela, mas da semente dela vai nascer um que vai te ferir a tua cabeça. A partir daquele momento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó fez uma promessa e elaborou um plano perfeito para que eu e você viéssemos a ser salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Agora imagine comigo, Satanás, ele sabe de tudo que Deus fala, Deus cumpre. Satanás, ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele sabe e conhece a fraqueza de cada ser humano. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Agora imagine a cabeça de Satanás imaginando como Deus iria fazer para que da semente da mulher nascesse um que lhe pisasse na sua cabeça. Eu imagino que a partir daquele momento o pecado entrou a morte, entrou tudo aquilo que é de ruim, entrou no mundo através de Adão e Eva. Eu imagino Satanás olhando para Deus e dizendo: olha, se dá semente dela para pisar na minha cabeça, precisa não ter pecado, porque se pecar, já não pode pisar na minha cabeça. Entenda uma coisa, a palavra do Senhor nos diz
outro. E aí veio vindo e diante de tanta atrocidade, a Bíblia nos diz que Deus começou a olhar para a terra e disse: não tem mais jeito. Até agora Satanás está vencendo porque ele está dominando a terra, ele está dominando a mente do ser humano, que é o que ele inclusive faz até hoje, dominar a mente do ser humano. E é por isso que a Bíblia Sagrada nos diz no livro de Efésios capítulo 6, versículo 17, se não me falha a memória, a palavra do Senhor nos diz: tomai porém a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha lá. Entenda uma coisa. Imagine Deus olhando para a terra e não vendo solução, não tem jeito. Chegou o momento que Deus olhou e falou: eu me arrependi de ter feito o homem. Só que Deus olhou para a vida de Noé e achou o seu coração íntegro. E vem Deus e diz para Noé: olha, Noé, eu vou te passar uma revelação, você vai fazer uma arca, porque eu vou destruir a terra com água. Imagine comigo, outro dia eu falei sobre Noé aqui. Imagine comigo, não chovia, porque diz a palavra do Senhor que brotava o vapor da terra, ou seja, subia a umidade da terra e o sereno regava a terra. Então não existia chuva. Noé e sua família e o povo daquela época não sabia o que era chuva. Agora imagine comigo, Noé construindo a arca. Sua família, a princípio, não acreditava. As pessoas olhavam para ele, missionário, e diziam: você está ficando louco. Só que a palavra do Senhor nos diz que até o martelo de Noé anunciava o dilúvio. Aí vem Jesus, o plano perfeito, e diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento quando o fim veio. Eu quero que você entenda que veio-se o dilúvio. A Bíblia diz que Deus fechou a arca por fora. Vou resumir porque o horário já foi. Deus fechou a arca por fora. Aí vem Noé, acabou-se o dilúvio, secou-se a terra, ele plantou uma vinha, e dessa vinha ele se embriagou, apareceu pelado diante dos seus filhos, então ele pecou diante de Deus, e Noé também não pôde pisar na cabeça da serpente. E a palavra do Senhor nos diz que veio Nimrod, um homem poderoso, caçador. Ele veio e quis se exaltar, e a honra e a glória é somente para ele. Nimrod olhou para o mundo e disse: vamos construir uma torre, vamos elevar o nosso nome sobre toda a terra. A Bíblia diz que Deus olhou de lá e falou: vamos descer lá, porque eis que o povo são um e falam todos uma mesma língua. Isso está em Gênesis 6, versículo 11, se não me falha a memória. Entenda bem uma coisa. Deus olhou e falou: vamos lá, e a Bíblia diz que Deus confundiu as línguas. Um pedia tijolo, e veio levar tijolo, levava água. Um pedia massa, e veio levar massa, levava tijolo. E começou aquela bagunça danada. Agora entenda bem uma coisa. Quando a palavra do Senhor nos diz que Nimrod também pecou e vem vindo por todas as gerações, imagine comigo Satanás observando toda mãe que engravidava. Não, imagina, porque ele sabia que Deus iria cumprir o plano dele, e plano perfeito. E eu quero dar uma notícia para você. Se Deus prometeu algo na tua vida, não importa o tempo que passe, não importa se as pessoas olham para você, aonde está o teu Deus ou onde está o plano de Deus na tua vida. Eu quero que você entenda que, apesar da circunstância, se foi Deus que prometeu, pode descansar, porque quem te prometeu garante, e se Ele garante, glorifica o nome dEle, não importa a situação ou a circunstância. Agora vem a palavra do Senhor, diz: Deus levantou Abraão, o homem, o nosso
chegou em certo momento, Abraão, se você for ler a tua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 20, o versículo 1 a seguir, você vai ver que quando Abraão chegou perto de Abimeleque, ele disse: olha, ela é a minha irmã. Abraão mentiu, e a Bíblia diz que todo mentiroso não herdará o reino do céu. E todos nós conhecemos a história, quase que Abimeleque passa dessa para outra naqueles dias. Por quê? Porque ele ia se apoderar, deitar com a mulher de Abraão. Abraão mentiu, ele não podia pisar na cabeça da serpente. Aí veio Isaac, que fez a mesma coisa, mentiu também, e não pôde pisar na cabeça da serpente. A história de Jacó, ninguém precisa, eu não preciso nem falar sobre o que aconteceu com Jacó. E ele também não pôde pisar na cabeça da serpente. Eu quero que você entenda que o plano perfeito de Deus foi construído pouco a pouco. Quando as pessoas olhavam e falavam: olha, já não tem mais jeito, Deus sempre se levantava para mostrar para Satanás que é possível. E a palavra do Senhor nos diz que veio Salomão com as suas 1000 mulheres, ele também pecou. Agora imagine a palavra do Senhor falando sobre Isaías. Isaías começou a profetizar acerca que o plano perfeito viria. Isaías começou a falar: ele vai vir, ele vai vir. A Bíblia Sagrada nos diz que ele pegou e falou: olha, ele vai vir, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si. Agora imagine comigo a cabeça de Satanás pensando quando Isaías começou a profetizar. Isaías profetizava e eles falavam com ousadia e autoridade de Deus. Aí vem Jeremias. O que eu acho interessante, que eu estudei sobre Jeremias, pense no homem com depressão, era Jeremias. Ele era um homem deprimido. Todos os sintomas que Jeremias tinha eram de depressão. Ele não podia pisar na cabeça da serpente, porque ele também pecou. Agora vem a palavra do Senhor. Após Jeremias, eu vou encurtar por causa do horário, vem Abacuque profetizando, falando: Deus, quando o Senhor vai vingar o meu povo? Aí vem Malaquias capítulo 3, o versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: eu, o teu Deus, não mudo, por isso, ó filho de Jacó, vocês não são consumidos. Quando Malaquias começa a profetizar, aí vem Deus e fica em silêncio. Pense Deus em silêncio, presbítero. A Bíblia diz que 400 anos de silêncio. Quantas vezes eu e você nós vem para a igreja e pelo nosso dia corrido ou por alguma coisa que aconteceu, nós não sentimos a presença de Deus por algum motivo. Nós já muitas vezes ficamos com angústia, falando: Deus, será que o Senhor me abandonou? Agora imagine 400 anos de silêncio de Deus. Eu imagino Deus lá do céu falando: meu plano perfeito já vai vir. Porque Satanás, ele não é onisciente, onipresente, onipotente como o nosso Deus. O nosso Deus, ele está aqui no nosso meio e está na tua casa, protegendo os teus, protegendo a tua família, protegendo o que é teu, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aleluia. Aí numa cidade chamada Nazaré, uma mulher que
entre as mulheres. Eu imagino Deus lá do céu olhando, o anjo anunciando para Maria, e o anjo disse: Maria, você vai ficar grávida. Não, mas como que é esse negócio? Eu não conheço homem. Aí ela olhou e falou: seja feita a tua vontade. A princípio, José, que era seu noivo, mas não estava casado, falou: não, deitou com alguém, não vou casar não. José quis só pegar o dedo. Só que a Bíblia Sagrada nos diz que o anjo apareceu para ele de José: o que está no ventre de Maria não foi possuído por você, não foi possuído por homem nenhum, mas a sombra do Altíssimo o cobriu. O que ela vai gerar e o que vai nascer dela é o Salvador do mundo. Agora imagine Satanás. Quem lembra que eu falei que ele observava todas as mulheres grávidas? Eu imagino, missionário, Satanás olhando para Maria e falando: com essa eu não preciso me preocupar, porque está grávida, mas não casou, pecou. Esse eu estou tranquilo. Só que vem a palavra do Senhor, nos diz que Ele faz das coisas fracas as fortes, faz das loucas as sábias, para confundir o sábio. Então, quando Satanás está vindo plantando milho, Deus já estava com o fubá pronto. Quem está me entendendo diz amém? Eu imagino Maria grávida, Satanás: ó, estou tranquilo, esse eu não vou precisar nem colocar nada, eu estou tranquilo. Jesus nasce. No dia de nascimento de Jesus, veio os reis magos, chega até o palácio do rei e disse: rei, viemos aqui homenagear o rei dos judeus que nasceu. A sua estrela mostra que ele nasceu. O rei: mas caramba, no meu palácio não, nasceu não. Faz o seguinte, vocês vão até onde o rei nasceu e na hora de voltar, vocês passam aqui para me falar onde é. E a palavra do Senhor nos diz que os reis magos foram. Sabe por quê? Porque o meu e o seu Jesus não nasceu num berço de ouro, ele nasceu numa manjedoura. Ele chegou, José e Maria chegou na cidade, não havia hospedaria, e falaram: olha, tem ali um curral ali, vai ali, quem sabe vocês podem passar a noite ali. Jesus nasceu naquele lugar. Eu imagino Satanás observando, porque a estrela havia indicado para os reis magos onde Jesus tinha nascido. Só que eu imagino que na terra parecia que nada estava acontecendo. Para José e Maria ainda era uma surpresa. Eles estavam ainda meio que indecisos sobre o nascimento de Jesus. Só que no céu havia festa. Resumindo, Jesus nasceu com 12 anos de idade, porque a Bíblia encobre do nascimento dele até os 12 anos. 12 anos de idade, a família vai até Jerusalém para a festa. Na volta, olharam no meio da multidão para as que não encontraram Jesus. De repente, voltaram para trás, aonde Jesus estava. Oi? Na sinagoga, ensinando os doutores. Eu imagino o irmão Tiago, os doutores olhando para ele: que menino é esse? Que sabedoria é essa? E Deus de lá do céu, este é o meu plano perfeito. Aí vem Jesus. Se você for ler a história, eu vou resumir por causa do horário. Jesus, a primeira pregação, não, antes da pregação, a Bíblia diz que ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, aos 30 anos de idade. Nós já não estamos com Jesus com 12, já estamos com 30. E João Batista, ele chamava o povo carinhosamente para o batismo. Vem cá, seus cordeirinhos de Deus,
fugir da ira vindoura. Arrependei-vos para que sejais salvos. Eu estou batizando com água, mas vai vir um após mim que batizará com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Só que de repente, quando João Batista ele olha para dizer raça de víbora, ele viu Jesus Cristo, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Satanás até aquele momento não tinha conseguido destruir a Cristo, porque a Bíblia diz que ele foi provado assim como nós somos provados na carne. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele deixou todo o esplendor de sua glória e veio como homem morrer no meu e no seu lugar. Aí Jesus vai para o deserto. A Bíblia diz que ele foi conduzido, Mateus capítulo 4, versículo 1 a seguir, a palavra do Senhor nos diz: e foi conduzido Jesus em espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aleluia, Jesus. E chegou o tentador, ele disse: tu és o Filho de Deus? Eu acho que não, porque olha a tua situação: sujo, fedendo, com fome, com sede, abandonado nesse deserto. Ei, Deus está mandando dar um recado para alguém aqui nessa noite. Às vezes você está achando que está abandonado no deserto, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele está de lá no céu te observando, dizendo: minha serva, ânimo, 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 minha serva, ânimo, meu servo. Aleluia. Resumindo, todas as tentações, porque o horário já foi embora, todas as tentações, uma a uma, Jesus foi resultando. A primeira, Satanás olhou e disse: manda com que estas pedras se transformem. Se realmente você é o que muitas vezes o inimigo de nossas almas coloca a nossa fé na parede para ver se realmente acreditamos em Deus. É por isso que a Bíblia diz em Deuteronômio no capítulo 8, versículo 2, que Deus ele provou a fé do povo que saiu do Egito para ver aonde estava o coração deles. E é interessante nós entendermos que todas as três tentações que Jesus resistiu. E a Bíblia diz que na última tentação, Satanás saiu e os anjos o serviu. Primeira tentação de Jesus depois que ele saiu do deserto. Se você for ler a história, você vai ver que o povo olhou e quis jogar ele no penhasco, porque falou: que doutrina é essa? Que homem é esse? Da onde saiu? O que estava fazendo? Ei, Deus quando levanta, às vezes te prepara um anonimato para te exaltar diante da multidão. Então se você está no anonimato, glorifique o nome do Senhor, porque Ele vai te exaltar. Muitas vezes nós no anonimato nós ficamos muito tristes. Muitas vezes no anonimato nós olhamos para a situação e falamos: Deus, aonde está a tua promessa? Aonde está a tua palavra na minha vida? Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: aquilo que Ele prometeu não caiu por terra. Basta você acreditar, basta você confiar na promessa de Deus na tua vida. Aleluia. Jesus pregou. Imagine como que Jesus não sofreu, porque enquanto ele estava, presbítero Moacir, como homem sem ser batizado, ele ia carpinteiro, ajudava seu pai, brincava com as crianças normalmente como se nada estava acontecendo. Mas depois que ele foi batizado, o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Porque você pode olhar lá no batismo de João Batista, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo de Deus em forma de pomba corpórea desceu sobre a cabeça de Jesus, e uma voz disse:
A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela vem falando de Cristo. Aleluia, Jesus. Esse tempo atrás eu até ministrei aqui sobre Daniel, e falei em Daniel capítulo 2, versículo 34 e 35, onde fala das tábuas de Nabucodonosor, onde Nabucodonosor estufou o peito e disse: olha, essa cabeça de ouro é você. E Daniel, resumindo, Daniel interpretou o sonho e disse: olha, rei, veio uma pedra que não foi lançada. Coloca aí, Daniel capítulo 2, versículo 34. Coloca aí. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os ameaçou. Versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma pragana nas eiras do estio. Deixa aí, vem uma WhatsApp aqui agora. Você sabe o que Deus estava dizendo ali? Deus estava dizendo para Nabucodonosor: essa sua autoridade, esse seu reino é como a pragana traseira, ou seja, sabe aquele pó que sai da cinza? O seu reino é como isso. Vai fazer o quê? No vento os levou e não se achou mais. Deus estava dizendo para Nabucodonosor: não adianta você querer bater no peito e dizer que é a última Coca-Cola do deserto, você é nada. Só que olha, a pedra, mas a pedra que o feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Daniel estava profetizando de Cristo. Agora você vai ler 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. E foram 1 Coríntios 10, 4. Se não for 1 Coríntios é segundo, mas que é 10, 4 é. Só para os irmãos, eu já vou terminar, gente. Muita calma nessa hora. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 4, está falando do povo do deserto que saiu do Egito, e estava falando de todas as vezes que eles bebiam água, eles bebiam da água espiritual que era Cristo. Então nós entendemos que o Deus da qual nós servimos é aquele que muitos rejeitaram. E se você for ler em Salmos 118, versículo 22, Salmo 118, já estou terminando. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça da esquina. Então Jesus era a pedra que aqueles que não querem acreditar na palavra e acham que o mundo aí é mil maravilhas, acham que a eternidade nunca vai chegar, acham que morreu, acabou, essas pessoas estão enganadas. Sabe por quê? Porque a eternidade existe, o céu existe, o inferno existe. Então prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E Jesus era maná também. Se você for ler em João capítulo 6, olha que coisa interessante. Do versículo 48 ao 51, Jesus falando que ele era o maná. Olha que coisa interessante. Já estou,
que coisa interessante. Nós estamos falando da promessa que Deus fez para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Olha lá. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existia, eu. Quando Moisés perguntou para Deus: eu vou chegar em Faraó e vou falar para ele, por ordem de quem que você está aqui? Deus disse para Abraão: diga para ele que eu sou. Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou o teu descanso no deserto. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o refrigério da tua alma. Eu sou o que você precisa. E quando nós lemos em João capítulo 18, versículos 5 e 6, João capítulo 18, coloca aí uma coisa. O povo chegaram no jardim de Getsemane para prender a Cristo. Responderam-lhe Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: eu sou, ou sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Coloca o versículo 6 só para você entender. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Imagine, missionário, Jesus dizendo os seus acusadores com espada, com paus na mão. Judas ali, Jesus olhou e falou: eu sou. Calou todo mundo. Imagine a reação daquele povo. Prenderam Jesus porque o acusaram. E se você for olhar, os próprios sacerdotes, os religiosos na época prenderam a ele, porque não concordava com aquilo que ele veio pregar, aquilo que ele veio anunciar. Só que a palavra do Senhor nos diz que mesmo diante da cruz, no dia que foram acusar Jesus, um jogou para Pilatos, para Herodes, para Caifás, e virou aquele jogo de empurra. De repente tiveram uma ideia e falaram: vamos açoitar ele para que aplaque a ira da multidão. A Bíblia diz que tiraram as roupas de Cristo e o amarraram numa estaca, e pegaram um chicote com 12 pontas, e em cada ponta, diz a história, e era costume dos romanos da época, tinha um pedaço de osso ou um pedaço de ferro. E cada vez que batia nas costas de Cristo, um pedaço de carne, na hora que puxava, saía. Só que Jesus, Ele era e Ele é o plano perfeito de Deus. Só que o profeta Isaías, ele tinha profetizado: vou bater, mas como um cordeiro mudo, ele não vai abrir a sua boca. Mataram Jesus, colocaram ele numa cruz. E um ladrão do lado diz: como és aquele que fazia milagre? Sai você da cruz e tira nós também. Cadê? O outro do outro lado olhou: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem estarmos aqui, mas este da cruz no meio nem o mal fez. Olhou para a cruz, em cima da cruz estava escrito em 3 idiomas: Rei dos Judeus. Ele olhou para o centro da cruz e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu imagino, passou-se um dia, já estou terminando, passou-se um dia, nada. Todos nós conhecemos a história que a Bíblia diz que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Os discípulos, cada um para um lado. Pedro negou. Primeiro dia nada, segundo dia nada, o terceiro dia vai indo 2 discípulos no caminho de Emaús, reclamando da vida, reclamando: cadê a promessa que o mestre fez? Jesus ficou do lado deles: o que vocês estão discutindo? Terceiro dia. Às vezes eu e você, diante das frustrações, nós nem percebemos que Cristo está do nosso lado, dizendo: por que te preocupas? Por que está aflita a tua alma? Por que teu coração está batido? Ei, levante a tua cabeça.
Jesus o abençoou e desapareceu. Aí um olhou para o outro e disse: nós nem percebemos. Eu só sabia que o meu coração ardia. O meu coração estava ardendo enquanto ele falava. Ele era o rei, ele era Jesus, ele estava aqui. Só que a palavra do Senhor nos diz que Jesus ressuscitou. Só que antes dele ressuscitar ele fez algo. Imagine comigo, o inferno todo querendo fazer festa. Matamos o que tinha a promessa, matamos o plano perfeito. Cadê? Já o terceiro dia nada aconteceu. Eu imagino lá no inferno todos preparando a banda, preparando o coral para cantar a vitória. De repente uma luz aparece no meio do inferno e Jesus chega até no tronco de Satanás, porque quem tem trono é só Deus. Chegou no tronco de Satanás e disse: vem cá, me dá cá a chave da morte, me dá cá a chave do inferno, porque todo o poder é me dado no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Jesus, ele é o plano perfeito para mim e para a sua vida. E nós podemos olhar para a palavra de Deus com o apóstolo Paulo dizendo: aonde está a morte, a tua vitória? Porque Cristo foi lá, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, para provar para mim e para você que é possível, estando nesse corpo, e vencer o mundo. Glorificado seja o nome do Deus Criador do céu e da terra. Aleluia. Eu quero que você entenda que todas as vezes que nós pecamos, que todas as vezes que nós renunciamos o Evangelho, nós estamos dizendo para Cristo: Cristo, aquelas feridas na tua costa, eu nem me importo com aquilo. Aquela coroa de espinho que colocaram na tua cabeça, eu nem estou ligando para aquilo. Mas quando nós reconhecemos os nossos erros e dobramos o nosso joelho e falamos: Pai, a tua misericórdia me envolve todas as manhãs. É por causa da tua misericórdia que eu não sou consumido. Então eu não sei como anda a tua vida, eu não sei como é você, mas Jesus é o plano perfeito para a tua vida. Jesus é o plano perfeito para a tua casa. Jesus é o plano perfeito para a tua família. Entrega a tua vida a Ele. Pastor, eu já sou crente, mas vamos entregar de corpo, alma e espírito. Dizer para Ele: Deus, liberta-me de mim e que teu Espírito venha reinar sobre a minha carne. Aleluia. Amém? Parei. Que o Espírito Santo de Deus continue falando. Eu tenho plena convicção de que Deus falou comigo e com você aqui nessa noite. Entenda que Ele é o plano perfeito na tua vida. Entenda que tudo está cooperando para Cristo já vir buscar a sua igreja. Se coloque todos de pé. As palavras que exaltam em Jesus.